partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. É isso aí, Jornal Regional tá na hora. Agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim, né, gente? Foi uma pegadinha de 1º de abril, né? Pra vocês acharem que a gente não tava conseguindo mexer aqui, que a gente tinha se perdido, que não tava achando a entrada de ar, mas era só brincadeira, porque é 1º de abril, mas tá tudo certo, estamos com tudo sob controle, viu? Hoje é quinta-feira, 1º de abril, ano 2021. Dia da mentira, mas aqui não tem mentira não. Aqui a gente só fala a verdade pra você. Jornalismo sério, com credibilidade. Jornal Regional chegando a partir de agora, já tava na tela, agora tiraram, mas tava na tela o nosso WhatsApp, que é o 17-3280-6603. Esse número serve para você mandar para a gente a sua sugestão de reportagem, tanto para o telefone fixo quanto, né, também, né, o nosso WhatsApp é o mesmo número que você usa, 3280-6603. Já pode interagir com a gente. Agradeço todo mundo que está aqui e peço para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Vamos levar informação para os 4 cantos da nossa região, do Brasil e do mundo. Mais uma vez eu aproveito para dar as boas-vindas aqui ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais da Difusora, da Se Liga TV, da Nativa FM 88.5, da Band FM 95.9 e, claro, você, ouvinte Difusora, que está aí pelo bom e velho radinho, acompanhando a nossa programação também, o meu muito obrigado. Vamos rapidinho aos destaques, porque a gente está com um tempo bem curto hoje e muita coisa para a gente falar. O assunto do dia não poderia ser outro, né? A Folha da Região, o atentado à Folha da Região, 15 dias de angústia para o Arantes, para a Bruna, para toda a família, e a Polícia Civil de Olímpia anunciou que encontrou, que identificou o autor daquele atentado, o homem que foi flagrado por câmera de segurança, ateando fogo à sede do jornal Folha da Região e também da rádio comunitária Cidade FM aqui de Olímpia. O prédio fica no centro da cidade, na rua Davi de Oliveira. Inclusive, nós temos as imagens. Coloca aí pra gente as imagens. É este indivíduo aí, ó, que chega em uma moto. A gente mostrou já essas imagens para vocês. Foi flagrado por uma câmera de segurança de uma imobiliária que fica bem em frente. Ele passa primeiro bem tranquilo, era por volta de 4h17 da manhã. Passa devagarinho, dá uma olhada, viu que não tinha câmera, deu volta no quarteirão. Aí já são 4h18 quando ele chega, para a moto lá em frente à sede do jornal. Essa porta mais escura, onde ele está jogando gasolina agora, quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está vendo, é onde fica o acesso à casa do Arantes. O Arantes mora no andar de cima, um sobrado, ele mora, né, no piso superior, embaixo fica o jornal e a rádio. E aí a outra porta branca ali é onde fica a redação do jornal Folha da Região aqui de Olímpia. Esse homem joga gasolina ali, de repente ele risca o fósforo, claro, era isso que ele queria fazer mesmo, coloca fogo, a gente vê as chamas ali tomando conta, daqui a pouquinho ele vai atear, aí, ateia fogo, a gente percebe aí a altura das chamas, uma baita de uma explosão, e aí ele, pelo jeito, ainda não conseguiu fugir, quase que fica ali, né? Eu não sou de desejar mal a ninguém, mas já que ele estava, né, por que não foi um solavanco um pouquinho maior da moto, que aí já jogava ali também, né? Enfim, procurou. Eu não sou de desejar o mal, eu não acho que tem que parar o mal com o mal, mas olha aí o que o rapaz fez. E ali a gente vê que as chamas já estão no corredor ali do lado de dentro da casa do Arantes. Essas imagens foram ponto de partida da investigação da Polícia Civil aqui de Olímpia, que conseguiu chegar até o principal. A gente fala principal suspeito? Pode voltar aqui para mim, Reginaldo, por favor. Muita gente fala, por que vocês falam suspeito? Ele confessou, ele foi ouvido ontem, confessou, só que a gente tem que falar que ele é suspeito porque existe ainda todo o trâmite do julgamento, até aguardar o julgamento dele, ele ser condenado, cabe recurso, só quando ele for condenado em última instância, que não couber recurso, que a gente pode realmente afirmar que ele foi o autor. Porque já pensou se tem uma reviravolta? Pouco provável. No meio do processo, depois a gente é que leva o processo. Então, para vocês entenderem, porque a mídia, porque nós, né, jornalistas, costumamos nos referir, mesmo quando a pessoa confessa, a pessoa como suspeita. Porque se depois houver um fato novo, alguma mudança no processo, então a gente só pode afirmar que alguém realmente é culpado quando ele for julgado pela justiça mesmo, não pela opinião pública, e aí for condenado e não couber mais recurso. Aí a gente pode afirmar com todas as letras que ele é culpado. Por enquanto ainda a gente vai continuar se referindo a ele como suspeito. Mas ele já foi identificado, a gente já tem inclusive o nome dele. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei surpreso quando eu soube e creio que isso vai te surpreender também. Um bombeiro civil aqui de Olímpia está sendo apontado pela polícia como o principal suspeito de ter
feito isso que a gente viu agora nas imagens, que está vendo a gente pelas redes sociais, quem está ouvindo pelo rádio já sabe essa história de cor e salteado. Durante a madrugada, 4h17 da manhã, foi até a sede do jornal Folha da Região aqui de Olímpia e ateou fogo com o Arantes, a esposa dele e a netinha de 9 anos lá dentro. Por pouco, se eles não acordassem a tempo, eles acordaram, vocês devem se lembrar, porque os cachorros começaram a latir, o Arantes acordou, quando foi para o corredor já se deu conta de que estava pegando fogo. Mas se ele não acordasse a tempo, se demorasse mais uns 5 minutos, provavelmente a família não conseguiria sair de lá, poderia ter morrido queimada. E este bombeiro é o Cláudio, vamos falar o nome já, né? O Cláudio, a gente até falou dele aqui na Rádio Difusora, no Jornal Regional, na semana passada, porque ele desapareceu, familiares, amigos estavam desesperados. Na verdade, ele desapareceu porque ele se deu conta da besteira que ele fez, tentou fugir. Isso mesmo ele disse para a polícia em depoimento. Ele foi ouvido ontem pelo delegado, o Dr. Marcelo Pupo, confessou o crime. Tudo começou ontem de manhã com um mandado de busca e apreensão. Os policiais foram até a casa. Coloca de novo a imagem, por favor, Reginaldo, a moto que aparece na imagem e a mochila que ele carrega nas costas, elas foram encontradas na casa dele. Então a moto já foi apreendida, a mochila também estava no quarto dele, também foi apreendida pela polícia. Ele disse para a polícia que ele colocou uma fita isolante na placa da moto para tentar dificultar a investigação, para tentar dificultar o trabalho dos policiais para que não chegassem até ele pela placa da moto. Mas então encontraram aí a mochila que aparece nas costas dele e a moto na casa deste rapaz. Ele não estava na casa no momento, só que aí à tarde ele foi até a delegacia, acompanhado do advogado, prestou depoimento, admitiu que foi o autor, se reconheceu nas imagens, disse que é ele mesmo que aparece ali, diz que ele teve Covid-19 recentemente, pode voltar aqui para o estúdio, ele teve Covid-19 recentemente, já não estava muito bem depois disso, estava com problemas familiares, ex-esposa, estava brigando com ele, etc e tal. E aí ele já estava revoltado com essa situação econômica do país, não concordava com as medidas restritivas que foram impostas, e aí ele estava pé da vida, pensou até em tirar a vida de alguma autoridade, mas aí veio a ideia de colocar fogo no jornal. Ele disse que ele não sabia que o Arantes morava lá, achou que fosse só o jornal que ficasse ali e a rádio. Só que ele estava preocupado com o comércio, né? Alguma coisa me chama a atenção, porque tem um outro ponto que ele fala sobre o motivo pelo qual ele colocou fogo justamente na porta que dá acesso à casa do Arantes e não na porta da redação do jornal, e ele disse que não queria matar o Arantes, porque nem sabia que o Arantes morava ali. Volta de novo a imagem, vai me xingar tudo daqui a pouco. Põe imagem, tira imagem, coloca o casaco, tira o casaco, mas põe imagem de novo, porque é o seguinte, você percebe que ele chega com a moto, aí ele vai, essa porta mais escura, quem está vendo a gente pelas redes sociais, repito, a gente está vendo aí a imagem, quem está ouvindo pelo rádio, tem uma porta mais escura de ferro, que é a porta que dá acesso lá ao corredor que sobe para a casa do Arantes. A porta branca, uma porta dessas normal, né, porta de subir, assim, de bar, de mercearia, comum em comércio, aquela porta é a porta da redação do jornal. A gente percebe que ele coloca fogo na porta da casa do Arantes, coloca ali a gasolina, joga praticamente toda a gasolina, ele despeja ali na porta da casa, e não na redação do jornal. E depois só um pouquinho na redação do jornal. E a gente percebe que existem outros estabelecimentos bem colados ali, ó. Tem um outro estabelecimento, uma outra calçada ali, que já pertence a um outro estabelecimento, não me lembro agora exatamente o que funciona ali, mas não tem nada a ver com Arantes. Também colado, parede e meia. E ele vai, ateia fogo e vai embora. Aí o sujeito diz que está preocupado com o comércio, está preocupado com as medidas restritivas, com quem está falindo. Só que aí ele vai e ele diz o seguinte, como ele não sabia onde era a Folha da Região, em qual das portas, ele preferiu colocar fogo nas duas portas e tal. Mas se o cidadão está preocupado com as restrições do comércio, com quem está falindo, aí ele vai atear fogo num jornal que ele diz que ele não gosta. Aí ele diz que ele não conhece o Arantes pessoalmente, nunca teve problema, não tem nada contra, mas ele não gostava do posicionamento da linha editorial do Arantes, dos comentários. Mas peraí, se ele não gosta do Arantes, primeiro que não é assim que resolve um problema. Se você não gosta, primeiro que você tem o controle remoto, quando se trata de televisão, você tem o botãozinho de mudar de estação de rádio, Facebook você pode fechar, ir para outra página, ver outra coisa. Você não precisa ficar assistindo, você não gosta, basta respeitar. E é o que eu falei quando houve o atentado. E se algum veículo de comunicação abusar da liberdade de expressão, cometer um crime, porque nós podemos cometer crimes aqui também, crime contra a honra, alguma inverdade, vai para a justiça, não é colocando fogo que a gente resolve. Senão vai faltar gasolina no mercado daqui uns dias, porque tanta gente que está fazendo graça hoje em dia,
Então, não é assim que resolve o problema. E aí, revoltado, preocupado com o comércio, ele vai e coloca fogo sem saber em qual porta era onde ele queria atingir. E ali, se o Arantes não acorda, se não agem rapidamente, poderia ter sido um incêndio de proporções enormes. Matado uma família carbonizada, atingido outros estabelecimentos próximos. Então, se ele está preocupado com o comércio, ele vai colocar fogo em loja? Qual a coerência disso? Realmente ele estava fora de si. O suspeito é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa que até então não tinha nada que pudesse levar a crer que ele faria algo do tipo. Alguns amigos meus são amigos dele também. Quando ele desapareceu, todo mundo preocupado, postando fotos. Então, assim, é lamentável o que aconteceu. Eu espero que ele pague por isso. Também não vou dizer que é um monstro, embora a atitude foi uma atitude completamente de desespero, desequilibrada, mas pelo que eu vi do histórico dele, era uma pessoa, né, bombeiro, ajudou a salvar muitas vidas, gostava de praticar esporte, ciclismo, etc. e tal. Então eu espero que ele tenha se arrependido do que ele fez, que pense bem que não é assim que você vai descarregar o seu ódio. Isso é muito preocupante, gente. Quando as pessoas começam a destilar ódio, partir para o extremismo, seja para qual for o segmento, ideologia, tudo que é demais é preocupante. A gente tem que ter o bom senso, porque nada nesse mundo é absoluto, nada. Nenhuma verdade é absoluta, nenhuma crença, né? Tudo tem seu ponto positivo e negativo. E a gente tem que começar a tomar cuidado para não ir muito para esse extremismo e começar a praticar umas barbáries como essa, que poderiam ter custado a vida de uma criança de 9 anos, que nada tem a ver. E com o Arantes, com a esposa dele inclusive queimou o braço, então foi lamentável o que aconteceu ali. Então hoje a gente vai ter mais detalhes a respeito disso, porque o delegado do caso, Dr. Marcelo Pupo, marcou uma coletiva de imprensa para o período da tarde, às 2h30. A gente vai acompanhar também, trazer aqui nas redes sociais da difusora, do Jornal Regional, da Se Liga TV, as informações. Agora, a gente tem uma reportagem que foi preparada hoje de manhã pela nossa equipe, o Leandro Weidman esteve lá, conversando com o Arantes. Por quê? Ele foi ouvido, mas ele não foi preso. O delegado não pediu a prisão dele, ele continua solto por aí. E o Arantes diz que está com medo. Está com medo de que o Cláudio possa tentar novamente alguma coisa, tem alguma retaliação. Então a gente vai acompanhar agora a reportagem com o Arantes, porque o Arantes chegou a mudar de casa. E depois a gente volta com os comentários. Já estou vendo que tem algumas pessoas comentando a respeito do caso aqui. Vamos ver a reportagem. Mesmo após a identificação do autor do incêndio, a sensação ainda é de medo. Eu não sei te dizer nem se o medo é maior ou é... Não é nem medo, é o temor, né? Se é maior ou menor do que antes. Porque agora, antes, eu não sabia quem era. Então poderia ser, você imaginava que poderia ser um monte, tinha uma N oportunidades. Agora a gente sabe quem foi. E sabe que foi um bombeiro. Um especialista em apagar incêndio. Com 20 anos ou mais de 20 anos de carreira. Agora o medo pode ser maior ainda. Porque se... E essa pessoa está solta. Está solta. Como que eu vou explicar para minha netinha de 9 anos, que toda noite vem, me abraça e pergunta: vovô, o homem vai vir colocar fogo na nossa casa de novo? Como que eu vou explicar para ela? Não, minha netinha, é um bombeiro que é especialista em apagar incêndio. Ele é especialista em salvar vidas do fogo que colocou fogo na nossa casa. Como explicar isso para uma criança de 9 anos? Por medidas de segurança, o jornalista se mudou com a família e, por enquanto, vai ficar em algum lugar escondido. Por orientação do pessoal de uma equipe de segurança de uma ONG internacional, ontem a gente arrumou um esconderijo, né? Por quê? Porque ao invés, se o cara está solto, né? A legislação deixa que o cara solto, a polícia, ninguém pediu a provisória dele, nada. Então, se ele está solto, significa que quem tem que ir preso sou eu. O incêndio no prédio onde é a sede do jornal Folha da Região e também residência do jornalista foi na madrugada do dia 17 de março. Imagens de câmera de segurança mostram o homem chegando de moto, jogando gasolina nas portas do prédio, colocando fogo e fugindo em seguida. O autor do incêndio desapareceu logo após o crime. A família dele fez apelo pelas redes sociais e até mesmo a imprensa fez divulgação para ajudar na localização. Depois do carro dele ser flagrado em alguns radares, o bombeiro civil foi localizado no estado do Espírito Santo.
Nas redes sociais do bombeiro, por várias vezes, ele já havia se manifestado contra o posicionamento da imprensa, fazendo ataques a autoridades e também pedindo a intervenção militar. Para o jornalista Arantes, o caso ainda não está solucionado, justamente por inconsistências durante o depoimento do suspeito. O cara fala que jogou os 3 celulares dele no rio entre Severínia e uma outra cidade. Só que no outro ponto do depoimento ele fala que ficava com medo de que a ex-amásia dele fosse ligar para ele. Por isso que ele não atendia o celular. Então, são inconsistências totais. Aí você vai falar, mas então essa inconsistência, ela é provocada justamente para levantar a tese de que ele não estava na melhor condição mental dele? Pode ser. Vamos acompanhar então hoje a coletiva e a gente traz, como eu disse, mais detalhes para vocês desse caso aqui no Jornal Regional e também nas nossas redes sociais, né? E força aí para Arantes e para a família, somos concorrentes, mas não inimigos, né? E mesmo se fosse meu inimigo, eu não ia desejar algo tão ruim assim para ele nem para a família dele. Agora a gente acompanha, a gente segue aqui, né? Faltando 18 minutos para o meio-dia. Teve gente que comentou ó, que sofreu um acidente, o bombeiro ajudou a socorrer, tratou muito bem. O que eu disse, uma pessoa boa, né? Tinha uma profissão para salvar vidas e não para tirar a vida de alguém. A gente espera que tenha sido realmente só um surto, pague por isso, mas que essa imagem que as pessoas têm dele, que não tenha sido uma máscara que ele usou por tanto tempo assim, né? Agora, 17 minutos para o meio-dia, eu vou chamar aqui o Leandro Weidmann, inclusive, que fez essa reportagem para a gente. Deixa eu me aproximar aqui deste canto do estúdio. Leandro Weidmann está aqui com a gente. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Kleber? Deixa eu ver. Tá dando para ouvir o Leandro aí certinho? Fala de novo, Leandro. Olá, pessoal. Está saindo bem o áudio do Leandro aí. Bom, o Leandro Weidmann está aqui com a gente, seja bem-vindo mais uma vez na nossa equipe. E o Leandro hoje também, além de acompanhar esse caso do Arantes, antes da gente seguir, só se falar, conversou com o Arantes, você percebeu que realmente ele está bastante assustado, né? Sim, está bastante assustado com toda essa situação e justamente essa questão que ele disse dessa inconsistência de alguns pontos aí durante o depoimento do suspeito. Então traz essa insegurança para ele, para a família, claro, com tudo isso que aconteceu. É o medo que ainda está rondando ali diante de toda essa situação. Então ele está realmente, pelo que a gente percebeu, pelo que a gente conversou, ainda bem abalado com tudo isso. É uma situação bem complicada, né? Nós que somos jornalistas, você é muito mais tempo que eu, e a gente percebe que quando a gente começa a pagar dessa forma pelo que a gente fala, porque sem liberdade, gente, sem liberdade de imprensa, a sociedade também não é livre, porque o pessoal critica muito, a gente está na moda criticar o jornalista, mas se a gente não estiver aqui trazendo as informações, eu sempre falo o seguinte, quando houve o mensalão, ficaram sabendo por onde? Pela imprensa. Tem alguém que mora em Brasília para falar para vocês? Um outro caso, mas a maioria, quando houve, tem vários outros esquemas de corrupção, Lava Jato, tudo aquilo que veio. Então esse é o papel da imprensa, né? E as pessoas infelizmente não têm entendido isso ainda. Mas agora vamos falar sobre outro assunto que também é muito preocupante, que é coronavírus, a pandemia. E aqui em Olímpia tivemos mais mortes nas últimas horas. Mais 3 casos confirmados. Então a gente está aqui com os números. Desde o início da pandemia, então já são 152 casos, 152 óbitos confirmados aqui na cidade. Ontem, última atualização, às 4 horas da tarde, nós tivemos aqui em Olímpia também mais 37 casos positivos do coronavírus, já chegando aí a 6.390 casos. É muita gente, né, Kleber? Infelizmente, muita gente. Com 152 óbitos. A boa notícia, 5.954 pessoas já se recuperaram, estão curadas e livres do desse mal. Mas é uma situação extremamente complicada e que as pessoas precisam aí ficar atentas, ter todos os cuidados para tentar amenizar essa situação. Exatamente. E falando ainda a respeito das mortes, nós tivemos uma notícia triste ontem no finalzinho da noite. Quero até deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, ao Bibi, a Dona Vera, a Guegué. O Cacá é muito conhecido aqui na cidade, tinha um pesqueiro do Cacá, infelizmente morreu, ele teve que passar por uma cirurgia cardíaca recentemente. E agora eu recebi informação no começo da manhã que não teria velório porque ele também foi contaminado pelo coronavírus. Então mais uma morte. Não está nessa estatística, porque essa estatística é do final da tarde, mas nós já temos mais uma morte, pelo menos. Então, assim, já faz um tempo que eu não me lembro que eu chego aqui e falo, olha, nas últimas 24 horas nós não tivemos óbitos.
E como eu sempre digo para o pessoal, e você deve ter percebido isso, a gente está tendo um número pequeno de confirmações, mas a gente, por outro lado, tem um grande número de suspeitos. São exames que estão represados. Então, não é que, por exemplo, se viessem 150 resultados negativos e 30 positivos, opa, mas agora a gente percebe que tem 30 negativos, 30 positivos. Não é o mesmo número de exames e resultados que vinha antes. Então, isso também é algo que preocupou bastante a gente, né? Sim, com certeza. Então, é preciso ficar atento, porque, ó, e desses casos, Cleber, nós temos aí 49 pessoas que estão internadas. Tanto em hospitais aqui em Olinda, como também da região. Dessas 49 pessoas, 25 estão na UTI, infelizmente. Então, vamos torcer pela recuperação de todas essas pessoas, que as pessoas realmente tenham um pouco mais aí também de consciência. Precisa haver esse entendimento, precisa haver esse bom senso de ambas as partes, não é só do poder público, mas também das pessoas, para essa conscientização dos cuidados que são necessários para a gente tentar diminuir aí esse número. Tá certo. Em relação à vacinação, parece que nós já temos uma boa notícia, começa mais uma fase, o governo do estado de São Paulo adiantou, era para segunda-feira, adiantou, e aqui em Olímpia também nós vamos ter a vacinação, então antes da hora, né? Antes da hora. A partir de hoje, da 1 às 4 da tarde, as pessoas, idosos a partir de 68 anos, essa vacinação para os idosos a partir de 68 anos, que estava prevista para segunda-feira, foi antecipada para hoje, e aqui em Olímpia nós temos 3 pontos que estarão fazendo essa vacinação da 1 até as 4 da tarde, no Salão da Fenossa, e nos drive-thru da Avenida dos Olimpienses e também no recinto do Folclore. Então, idosos a partir de 68 anos podem se dirigir a um desses 3 locais hoje para receber a primeira dose da vacina do Covid. E já a segunda dose para idosos de 75 e 76 anos, elas continuam mantidas a partir de segunda-feira. Tá? Então hoje, 1º de abril, da 1 às 4 da tarde, idosos a partir de 68 anos, esses 3 pontos aí que nós falamos, eles já podem se dirigir e vão receber a primeira dose da vacina. A gente espera que o pessoal se vacine realmente. A gente tem passado nos pontos de vacinação, eu tenho visto todos os pontos vazios. Não sei se isso é bom ou ruim, se é porque o pessoal está conseguindo vacinar rápido ou se é porque a população não está indo se vacinar. Mas a gente tem visto uma procura, pelo menos quando eu passo nos pontos de vacinação, não sei se você passou por um hoje, estava vazio. Hoje estava vazio, agora pela manhã estava vazio. Vamos ver se agora à tarde o pessoal começa a vacinar. Aproveitar que o Leandro está aqui, a gente está falando de vacinação rapidinho. Vamos com uma curiosidade, porque dá uma olhada nisso aqui que aconteceu lá em Catanduva. Catanduva também, hein? Olha só, mas é legal essa imagem, porque mostra o seguinte, tanta gente com desculpa para não se vacinar, porque etc e tal. Esse senhor aí de 72 anos, ele foi até o drive-thru lá em Catanduva para se vacinar, mas você fala, mas normal, todo mundo está indo, mas ele foi de charrete. A cena, claro, chamou a atenção de todo mundo que estava ali para se vacinar. A gente percebe até uma fila enorme atrás da charrete lá, muita gente se vacinando. Em Catanduva eu estive nesse ponto de vacinação, fica ali próximo ao aeroporto, em Catanduva, eu estive lá no começo da semana. A gente percebe que ali a fila o tempo todo, estão aplicando em média 1.200 doses por dia de vacina lá em Catanduva. E aí esse senhor de 72 anos não tinha carro, não foi desculpa para não se vacinar, foi se vacinar de charrete. E aí já virou atração, todo mundo querendo registrar este momento. Isso mostra o seguinte, né? Não tem desculpa para não se vacinar, mas não vou no drive-thru, porque drive-thru é de carro. Não, vai de charrete, vai de bicicleta, né? Se quiser tem o ponto de vacinação também, que não precisa ser drive-thru, pode ir sem, não precisa estar de carro para você receber a vacina. O importante é se vacinar. Se está na faixa etária para receber a vacinação, para receber a dose da vacina, vai lá, ainda deu joinha, tchauzinho, está feliz. Essa é a felicidade de quem já está com a primeira dose em dia. Eu disse o seguinte, na forma como está a vacinação, o calendário de vacinação no Brasil, eu vou me vacinar, mas não porque chegou até mim, porque eu cheguei na faixa etária de tomar vacina. Quando eu completar 68 anos, eu vou lá e me vacino, porque vai ser difícil a vacina chegar até a gente. A gente que vai completar a idade para receber a dose, mas não tem problema, que seja assim, importante se vacinar. Importante vacinar. Exatamente. Beleza, Leandro, valeu, obrigado. Obrigado, Cleber. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço a todo mundo. Isso, e a gente segue agora aqui com o nosso Jornal Regional. Deixa eu só ver os comentários rapidinho, mandar um abraço para minha mãe, Dona Cida. Hoje eu vi que ela comentou assim que a gente entrou aqui na live. Vamos lá, o WhatsApp tá na tela, pode tirar só a outra base aí para ficar só o WhatsApp. Isso, e coitado do Reginaldo, tô castigando o menino hoje. Reginaldo é lá de Catanduva, né? É seu parente que foi lá vacinar, você conhece ele ou não? Não?
Tá certo. Olha aí, vamos ver os comentários. Aumenta só um pouquinho essa letra aí, porque hoje eu não estou enxergando, cara. A Nanda Carolina comentou, agora vai. Ah, é que a gente começou o programa hoje um pouquinho mais tarde, tivemos alguns problemas técnicos, mas isso acontece nas melhores famílias. Até o Jornal Nacional, esses tempos atrás, deu problema na escalada, ficou mudo, saiu do ar, né? Por que o Jornal Regional não pode? A Carmen Lúcia está aqui, Elisângela de Souza também, Rose Moreno, é isso? Elisângela Aparecida Rodrigues também está aqui com a gente, a Nanda Carolina também acompanhando a gente, agora sim. A Cida Moura, Rose, aumenta um pouco essa letra. Será que eu preciso ir ao médico, gente? Será que eu preciso ir no oftalmologista ou tá difícil para ler assim mesmo, produção? Rose Moreno também tá aí, Ademir Giroto, bom dia, Cris Moura, bom dia, minha mãe, Dona Cida, apareceu aí, bom dia, Cíntia Souza, bom dia, tá muito chique, Deus abençoe sempre, amém. Por que o pessoal fala que eu tô chique e não que eu tô bonito? Eu não entendo isso. Você reparou que eles só falam, você tá chique. Nunca ninguém fala, você tá bonito, é estranho isso. Marleide Barbosa Cardoso, bom dia. Sueli Gonçalves, bom dia. Antônio Aparecido Prates, bom dia, bom trabalho. Ele pensou que hoje não iria ver o jornal, eu também pensei que não ia ter jornal hoje, mas teve. Um abraço, viu, Antônio? Maria Luciane Santos, bom dia, pegadinha do malandro. Eide Vieira, bom dia, diz que eu estou muito charmoso, até que está melhorando, está melhorando. O Salata, grande Salata, aquele abraço, bom dia. Maria José, bom dia também, Maria José dos Santos, a Pri Paula, lá na capital paulista, um abraço aí pra Pri, beijo, Júlio Giorgetti de Itabapuã com a gente, Juarez Ramos Machado, bom dia, Edemir Giroto disse que também ficou surpreso com o desfecho, lá tem mais comentário ali, ó, não foi só o Kaká que faleceu, tem mais 2 rapazes que se foram também com esse vírus maldito só hoje, gente, olha, eu não aguento mais abrir rede social e ver o povo se despedindo de alguém querido. Estão perguntando sobre a vacina para 62 anos. Tomara que, acho que já até a metade de abril chega, viu? Até a metade de abril. Lói Silva, lá de Cajubi, bom dia, Lói. A Cíntia Souza disse que eu estou bonito também. Valeu, obrigado. Lói Silva disse que eu estou vistoso. Isso é bom? Eu não sei. Valeu, Lói, obrigado. Rogério Costa também, bom dia, valeu. Esse é uma beleza, né? Valeu, gente, 6 minutos para o meio-dia. Agora a gente fala a respeito do auxílio emergencial, porque tem muita gente aí esperando auxílio. A Caixa Econômica Federal, o ministro da Cidadania, ele anunciou ontem que a partir de hoje já seria possível consultar no site do Ministério da Cidadania quem vai ter direito a receber o auxílio emergencial. Mas aí, se não tivesse um mais aí, não seria o governo federal. Eles disseram que não conseguiram preparar o sistema, atualizar o banco de dados e, portanto, hoje não vai conseguir. E eu achando que era só o Jornal Regional que tinha problema técnico. O Ministério da Cidadania não conseguiu deixar pronta a lista de quem vai receber o auxílio emergencial para hoje. Então, eles disseram o seguinte, a partir de amanhã, sexta-feira, você vai poder consultar no site do Ministério da Cidadania para saber se vai ter ou não direito ao auxílio emergencial. O pagamento está previsto para o dia 6, mas vai ter um calendário especial para quem recebe aí já o Bolsa Família. A gente vai ver os detalhes na reportagem que a gente preparou agora. Vamos ver. A estimativa é que mais de 40 milhões de famílias sejam beneficiadas com as novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial. Um valor de 44 bilhões se virá para 4 parcelas no ano de 2021, que será direcionada exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. O pagamento da primeira parcela começa em 6 de abril para os nascidos em janeiro e segue de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que vão receber o auxílio emergencial no dia 30 de abril. O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio e os nascidos em dezembro vão poder sacar o benefício em 4 de junho. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá uma nova fase de inscrições. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. O valor do auxílio a ser pago depende do perfil do beneficiário. O valor médio ficará em 4 parcelas de R$ 250.
Mulheres que cuidam sozinhas dos filhos recebem um pouco mais, R$ 375. Quem mora só tem direito a R$ 150. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Tá, então, né, o pouco com Deus é muito, dizem, mas que poderia ser um pouquinho mais, porque esse país é tão rico, né? Quando a gente fala sobre corrupção, a gente fala de desvio de milhões, bilhões de reais, aí quando é pro povo, o governo não tem dinheiro, talvez porque esses bilhões, milhões de reais foram pelo ralo da corrupção, né? É lamentável, mas tá bom, melhor que nada. 4 parcelas então, o pagamento começa dia 6, você pode consultar a partir de amanhã se você tem direito ao benefício, tá bom? Lembrando que o pessoal já está fazendo fila na Caixa hoje, só que está cheio lá, porque começa a anunciar o auxílio emergencial, já começam as dúvidas, o pessoal corre para a agência, mas procure resolver a distância, porque o vírus está aí ainda, inclusive nas agências bancárias, né? Embora não pareça, já que a fiscalização não vai lá. Agora, 2 minutos para o meio-dia, tem comentário aqui, eu quero protestar, porque ó, continuam aqui me elogiando, dizendo que eu estou charmoso. Ó, o Edemir Giroto está aqui, ó, não está conseguindo ler, já está perto dos 68. Bom, se isso daí for um requisito, eu já posso receber a vacina então. O Rogério Costa está dizendo que esse povo tudo me elogiando é porque é 1º de abril. Aí não, né, Rogério? Isso depois dessa eu vou encerrar o programa e vou embora também, estou chateado. Quinta-feira Santa, nossa, já amanhã é feriado, amanhã é Sexta-feira Santa, depois domingo de Páscoa. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, então. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela companhia, você que deixou o seu comentário. Desculpa a falha de hoje, a gente, né? Como eu disse, até o governo federal não conseguiu atualizar o sistema dele lá, até porque aqui a gente teria que deixar o programa pronto para entrar no ar também na hora certa, né? Mas a gente volta a se falar aqui na Difusora, no Jornal Regional, Se Liga TV, Band, Nativa, a partir das 11 horas da manhã de segunda-feira. Amanhã, feriado, a gente não tem jornal, hoje tem a coletiva à tarde, a gente vai colher as informações e a gente traz aqui mesmo nas redes sociais da Difusora, ainda hoje, para você, as informações, tá bom? Um abraço a todos, o nosso WhatsApp está na tela, se tiver alguma sugestão de reportagem, pode mandar para a gente por esse número que a gente pega aí, segunda-feira a gente aborda o tema. Mais uma vez eu digo para você o seguinte, aproveite aí o fim de semana, o feriado prolongado, para ficar em casa com a sua família, se cuide, porque Jesus Cristo ressuscita ao 3º dia. Você não, tá? Então se cuida, mantenha os cuidados de distanciamento, isolamento, porque o vírus está aí e não é brincadeira não, viu gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Fui!